Queria te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Nós vamos meditar num texto longo. E nós vamos olhar para praticamente todos os versos aí desse texto, tá? Eu quero te convidar a deixar sua Bíblia aberta nessa manhã, para você ir olhando o texto conforme nós vamos lendo aqui, conforme eu for expondo esse trecho aqui. Mas nós vamos meditar nessa história que é chamada do encontro de Jesus com os discípulos no caminho para Emaús, né? Na sua Bíblia vai estar algo do tipo aí escrito em cima aí desse trecho, dos versos 13 até o versículo 35. Mas a verdade é que eu olhei para esse trecho e eu sempre tive muita curiosidade de entender um pouco mais desse trecho. E me parece que esse trecho, ele demonstra que o encontro com Cristo é algo inigualável. O encontro com Jesus é uma experiência inigualável. Existem muitas experiências na nossa vida, que talvez você se lembre na sua vida, que são experiências que marcam demais a nossa vida. Mas o encontro com Jesus é a experiência mais inigualável que tem. Não tem nada igual isso. Porque encontrar Jesus nos dá algo completamente novo. Em Jesus nós encontramos coisas que nós não encontramos em outros lugares, né? Jesus nos dá algo completamente novo quando nós encontramos Ele, quando nós nos deparamos com Ele. E aqui nesse trecho, nessa história dos discípulos no caminho para Emaús, nós encontramos isso. Nós vemos que é um encontro inigualável que Jesus tem com aqueles dois homens. E Ele traz algo completamente novo para aqueles dois homens, diante do que eles estavam vivendo, diante dos corações deles, né? Não sei se você sabe onde se passa essa história aqui, em que momento dos evangelhos, mas se você abriu aí na sua Bíblia, você percebeu que já está bem no finalzinho, né? Então, aí é depois da crucificação de Jesus, depois da ressurreição de Jesus, mas eles ainda não sabiam, não estavam convencidos, melhor dizendo, de que Jesus havia ressuscitado, né? Esses dois discípulos, eles não eram discípulos que faziam parte dos 12, tá bom? Eram discípulos seguidores de Jesus, mas que não estavam naquele círculo mais próximo de Jesus. Eram pessoas que estavam um pouquinho ali, dentro da multidão que perseguia Jesus e que seguia e ouvia tudo que ele ensinava, né? E esses dois discípulos, um nós sabemos o nome, que é Cleopas, o outro nós não sabemos, eles estavam então saindo de Jerusalém, num caminho que é chamado de caminho para Emaús, para uma aldeia chamada Emaús. E nesse caminho, eles começam então a conversar a respeito de tudo que aconteceu nos últimos dias lá em Jerusalém. A respeito da condenação de Jesus, da crucificação de Jesus, né? E eles começam a conversar sobre isso. Enquanto eles conversam sobre isso, o texto vai dizer que eles estão voltando entristecidos enquanto falam disso, né? E aí eles se deparam com um homem que pergunta para eles: do que vocês estão falando aí? Que eventos são esses que vocês estão conversando? É sobre o que esse assunto aí? Eles não reconhecem quem que é esse homem, mas esse homem é o próprio Jesus, o texto fala. E diz o texto que o próprio Deus os impediu de reconhecer que ele era Jesus, né? Então Jesus, ele se infiltra ali naquela conversa. Ele penetra ali naquela conversa. Eles não reconhecem ele. E Jesus, então, encontra esses dois discípulos, né? Jesus transforma e traz algo inigualável para esses dois discípulos. E eu queria que nós, nesta manhã, pudéssemos dar uma olhadinha para o que Jesus ofereceu para esses discípulos. E o que encontrar Jesus, nós encontrando Jesus, o que Jesus nos dá, né? O que esse encontro com Jesus nos fornece, nos dá. São coisas completamente novas daquelas que nós já temos. E nós vamos refletir um pouco sobre isso, olhando para essa história aqui. Então, permaneça com a sua Bíblia aberta. Eu vou mencionar alguns versículos e eu gostaria que você fosse acompanhando aí na sua Bíblia. Mas, no primeiro lugar, nós vemos que o encontro com Jesus, ele dá uma nova expectativa. O encontro com Jesus nos dá uma nova expectativa. Assim como deu a esses dois discípulos uma nova expectativa, né? Nós vemos aqui, mencionado um pouquinho antes, pouco antes do versículo 19, dizendo que esses dois discípulos, esses dois seguidores de Jesus, eles estavam andando pelo caminho, conversando, quando então aparece Jesus. E aí, diz o texto que eles estavam entristecidos, né? Nós entendemos
olhando para a pergunta, que eles não estão entristecidos simplesmente com o fato daquele homem perguntar. Não é por isso que eles estão tristes. Eles estão entristecidos com os últimos eventos, né? Eles estão abatidos, porque eles saíram de Jerusalém sem uma conclusão para o que aconteceu. Sem saber direito o que vai acontecer depois, né? Eles saíram antes de entender o final de tudo, antes de poder ser convencidos de que Jesus havia de fato ressuscitado, né? E é interessante ver Jesus falando com esses discípulos. E aí ele passa a perguntar, mas o que aconteceu então ali em Jerusalém? E eles respondem, acompanhem na sua Bíblia, os versículos 19 e 20, diz que a resposta deles foi assim, ó: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Veja, esses discípulos, eles de fato eram próximos, eles acompanharam a obra de Jesus. Eles sabiam que Jesus era um profeta, eles reconheciam que ele vinha da parte de Deus. Para eles, ele era um líder, né? Um profeta. Era alguém que tinha palavras que vinham da parte de Deus, que tinha obras que vinham da parte de Deus, diante dos milagres e das coisas que Jesus realizava no meio dos seus seguidores e no meio daqueles que estavam ouvindo ele, né? Então eles reconhecem isso. Só que eles dizem, mas esse homem foi crucificado. Os principais sacerdotes, do verso 20 diz, e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ele diz que a culpa dessa crucificação, principalmente, é dos sacerdotes, é dos líderes do povo judeu, né? Não foi simplesmente os romanos. Eles fizeram apenas aquilo que o povo clamava que fosse feito, que era crucifica esse homem, né? E aí eles continuam, interessante que no versículo 21, eles demonstram qual era a expectativa que eles tinham para esse profeta, para esse homem que era poderoso diante de Deus, diante dos homens, que trazia palavras de Deus e fazia coisas divinas, né? A expectativa deles está no versículo 21. Ele diz assim, ó: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Aqui eles expressam qual que é a expectativa que eles tinham. Eles tinham a expectativa de que Jesus fosse redimir Israel. E o entendimento deles acerca dessa redenção de Israel é curioso. Porque sim, Jesus veio para redimir Israel, mas parece que eles não entendem a natureza dessa redenção. Eles compreendem que Jesus vem para redimir, mas eles não entendem o todo do que de fato é essa obra redentora, né? Sabem que é para remir o povo, mas pensam que seria simplesmente algo terreno. Pelo jeito em que eles falam e pela esperança frustrada, expectativa frustrada que eles têm diante da morte de Cristo, nós podemos entender que a percepção que eles tinham sobre essa obra redentora de Jesus, sobre o que Jesus veio fazer, era algo pequeno. Eles achavam que Jesus veio na terra simplesmente para libertar o povo de Israel do jugo dos romanos. Dá a entender isso, né? Por isso que eles ficam frustrados. Nós tínhamos um líder. Nós tínhamos um líder que queria nos libertar, queria remir Israel, queria resgatar Israel desse jugo pesado que nós temos, de altos impostos, né? Isso era algo que circulava muito naquela época. Mas o nosso líder morreu. Ele foi crucificado. E já passaram 3 dias que isso aconteceu, né? A expectativa deles estava frustrada. Porque a redenção que eles pensavam que Jesus iria fazer, eles pensavam que essa redenção tinha sido frustrada. Jesus não ia mais poder redimir o povo. Por quê? Jesus morreu. E já fazem 3 dias que ele está morto, né? Eles tinham uma percepção muito pequena sobre a obra redentora de Cristo. Eles pensavam que aquela obra seria algo que se limitaria a Israel. Que aquela obra seria algo que se limitaria a uma libertação política, simplesmente, né? Jesus seria um líder político que traria de volta Israel a uma nação reconhecida, forte, né? Respeitada no meio das demais. Eles pensavam pequeno. Pensavam que a redenção de Jesus seria só para Israel, seria só política, seria só terrena. Era uma visão muito pequena a respeito do que Jesus iria fazer. Eles não entendiam que Jesus iria remir, libertando do jugo, não só dos romanos, mas do jugo do pecado. Da culpa do pecado, da culpa do jugo da lei, né?
e trazer eles para uma novidade de vida. Eles não entendiam isso aparentemente. Por quê? Porque pelo fato de Cristo ter morrido, toda essa redenção foi frustrada. Toda a obra redentora foi por água abaixo. O plano faliu. É isso que acontece. É isso que eles estão percebendo, né? Mas eles não entendem de fato qual é o tamanho dessa obra redentora. Eles não entendiam o que a própria Escritura dizia a respeito de Cristo. E do o que tinha que acontecer com Cristo, né? E qual que era o tamanho dessa redenção em Cristo. Porque a expectativa desses homens estava aqui. Eles tinham uma expectativa pequena demais. Pequena. Por mais que fosse uma expectativa grande diante da realidade deles. Por mais que fosse uma grande expectativa de libertação, de mudança de vida completa, né? Seria mudança para todas as nossas famílias aqui em Israel. Nós iríamos viver felizes e alegres. E não teríamos que temer esses outros povos, esses outros exércitos. Não teríamos que ter medo de Israel ser subjugado novamente. Para eles era algo grandioso. Seria uma redenção maravilhosa. Israel viveria o melhor dos melhores dos seus tempos, né? Mas ainda assim, eles tinham uma expectativa pequena. Por quê? Porque ela estava nas necessidades e preocupações aqui na terra. A expectativa que esses homens tinham de Cristo como Redentor era simplesmente de resolver o problema aqui na terra. De resolver aquilo que nós podemos ver e as preocupações terrenas que nós temos, né? E eu sei que essas preocupações são reais. Eram reais para eles, como eu disse. Mas Jesus, ele vem trazer libertação de algo muito maior. Jesus, ele vem remir o povo de algo muito maior. Ele resgata de condenação eterna. Entende? Não simplesmente de altos impostos. Jesus vem resgatar de problemas que nós nem imaginamos como resolver, porque nós não conseguimos. Os problemas aqui nessa terra nós conseguimos resolver. Nós conseguimos, nós somos inteligentes. Nós conseguimos ir resolvendo e fazendo. A gente tem esse costume até de dizer, né? Eu preciso de saúde, o resto a gente corre atrás, né? Tendo saúde, o resto eu corro atrás. Porque a gente sabe resolver os nossos problemas. Não precisa de tempo, a gente trabalha, a gente enxuga aqui, enxuga ali, né? Mas a gente consegue resolver os nossos problemas. Só que o problema da condenação eterna é um problema que nós não temos ideia de como resolver e nós não conseguimos resolver. Não tem como. Nós não sabemos nem por onde começar. Nós precisamos desse resgate. E Cristo, ele vem fazer isso. Ele vem fazer isso. Então, a gente percebe que Cristo dá a esses discípulos aqui, no decorrer do texto, nós vamos ver isso, ele dá uma nova expectativa, porque a expectativa que eles tinham era pequena. Eles tinham uma expectativa que estava voltada aqui para essa terra, mas o que Cristo fez por nós, nos tira da preocupação passageira dessa terra. O que Cristo fez por nós nos tira disso, porque nos promove a um outro patamar de identidade. E em Cristo nós somos promovidos. Simplesmente de civis, cidadãos aqui dessa terra, nós passamos a ser cidadãos dos céus. Em Cristo Jesus. E aí as nossas preocupações e a nossa expectativa maior não está simplesmente no que nós esperamos que vai acontecer aqui na terra, amanhã, na semana que vem, no ano que vem. Mas a nossa maior expectativa, quando nós somos promovidos a cidadãos dos céus, está lá na eternidade. A nossa expectativa muda quando nós encontramos Jesus. Porque quando nós encontramos Jesus, o nosso campo de visão, ele aumenta. Nós paramos de olhar simplesmente para as coisas que acontecem aqui na terra. Por mais que elas são reais, sim, são problemas reais, são coisas grandes. Mas a gente tem um vislumbre de algo que é muito maior. Muito maior. Algo que é eterno. Né? E a nossa expectativa para de ser por aquilo que vai acontecer aqui na terra. Mas a nossa expectativa se torna para aquilo que vai acontecer lá no céu. Essa é a nova expectativa que nós temos em Jesus. Expectativa do que vai acontecer na eternidade. Aí a gente continua tendo problemas, a gente continua tendo as questões que nós temos que lidar. Às vezes o dinheiro falta, continua faltando. Às vezes a saúde não está legal, continua não estando. Mas nós estamos esperando algo maior. Algo que tudo isso se torna pequeno. É isso que Paulo fala quando diz que essa nossa leve e passageira tribulação produz para nós eterno peso de glória. Quando ele fala isso aos Coríntios. Por quê?
A gente tem que ler ao contrário, diante do que é eterno, diante daquilo que está na eternidade, como cidadãos dos céus, o que existe de problema para nós aqui hoje, por maiores que sejam esses problemas, se tornam leves e passageiros. Porque o que tem na eternidade, isso sim é pesado. Pesado no sentido de muito maior. E aí o que acontece de problema nessa terra é leve, é passageiro. Porque lá está o eterno peso de glória. Algo bom, eternamente, muito mais denso, né? Isso faz a gente olhar de um jeito diferente para o que acontece na nossa vida. Porque a nossa expectativa, ela muda. A minha pergunta para você e para mim também é, o que eu tenho esperado? Onde está a minha expectativa, né? Qual é a minha expectativa para o amanhã? Muitas vezes a gente se perde nisso. A gente se perde nesses detalhes da nossa vida aqui. Nas preocupações passageiras dessa terra. A gente se perde. E a gente começa a até se afastar de Deus. E se esquecer de Deus. E às vezes até entramos em crise de fé. Por causa do que a gente está esperando. Porque nós esperamos Deus resolver alguma coisa aqui. Deus fazer alguma coisa aqui. Deus, os meus problemas aqui. Nossa expectativa está aqui. Nossa expectativa está no ouro e na prata daqui, né? Nos recursos daqui, nas posses daqui, nos terrenos daqui, nos governos daqui. Mas se nós encontramos Jesus, nós somos promovidos a cidadãos dos céus. Nós não somos mais cidadãos simples, civis simples da cidade americana, ou de onde quer que seja. Nós somos mais do que isso. Porque nós somos cidadãos dos céus, nos tornamos peregrinos nessa terra. Somos estrangeiros aqui, porque o nosso lugar não é aqui. Não cabe a gente aqui, não querem a gente aqui. Mas porque nós somos cidadãos dos céus. E a nossa expectativa está lá. Nossa expectativa está lá. Sempre que a gente conhece algo muito melhor, a gente já não quer mais se contentar com o que é simples, não é verdade? Vamos supor que no seu ano você tem ali 2 viagens que você quer fazer. Uma viagem você vai fazer um tour pela Europa. Talvez seja uma das melhores coisas, pode ser, né? Não sei, em termos de viagem. Fazer um tour, 30 dias. Tudo sem preocupar com dinheiro, sem converter, né? Para o euro. Porque quem converte não se diverte, já dizem, né? Então, sem converter para o euro. Você está despreocupado. Você vai fazer isso no final do ano. Mas no meio do ano ali, você vai fazer uma viagem mais perto, né? Você vai aqui para Piracicaba. Vai passar 2 dias num hotelzinho ali. Não sei. Depois que você conhece o tour pela Europa, você vai olhar da mesma forma para você viajar ali para Piracicaba, passar uns 2 dias num Ibis Hotel? Você não vai olhar. Porque você conheceu algo que é muito melhor. Não é verdade? A gente precisa lidar com essa certeza dos céus assim. Na Escritura nós temos o vislumbre da eternidade, que Deus deu a Paulo, que Deus deu a João. Um vislumbre daquilo que é eterno, daquilo que é maravilhoso. Que o próprio Jesus nos traz nos evangelhos também. E esse vislumbre da eternidade, ele é muito melhor do que qualquer coisa que está aqui. Mas nós estamos nos contentando com algo que está aqui, que nós sabemos que é pior do que a eternidade. Nós estamos nos preocupando com os detalhes daqui. E nós estamos tratando como centro da nossa vida as coisas daqui. Sendo que Deus tem para nós aquilo que é eterno. Nós precisamos dessa nova expectativa. Expectativa do que é eterno, não do que é terreno. Encontrar Cristo é receber isso. Essa nova expectativa. Também, nós vemos que um encontro com Jesus nos dá uma nova confiança. E deu a esses discípulos também uma nova confiança. Nós percebemos que Jesus traz para esses homens uma nova confiança diante da incredulidade deles, né? Esses homens aqui, eles exalam incredulidade em tudo aquilo que eles estão falando. A maneira como eles falam ali do versículo 21 até o versículo 24, exala a incredulidade. E esse homem, então, ele passa a ensiná-los. Esse homem que eles não sabiam quem era,
mas que era o próprio Jesus, passa a ensiná-los a respeito da lei, dos profetas, e como que toda a lei, toda a Torá, todo o Antigo Testamento falava de Cristo, e dizia sobre Cristo, e como que era necessário que Cristo sofresse. Jesus, ele dá uma nova confiança para esses dois, porque a confiança deles estava voltada para o que se pode ver, e por isso que essa confiança podia ser abalada. Veja aqui nos versículos 22 e até 24, como é possível perceber isso daqui. Eles continuam, aqui são os dois discípulos dizendo: é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. O verso 24 diz: de fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Né? Veja como que esse relatório que eles fazem para esse homem desconhecido que é Jesus, que eles não sabem ainda, ele exala incredulidade. Eles, quando falam das mulheres, eles falam assim: é verdade, umas mulheres foram lá. A gente ficou surpreso, falou assim: ué, mas como que ele não está lá? Será? Mas a gente não confiou no que elas disseram. Então a gente mandou uns caras irem lá para ver também. E os caras viram assim: realmente não está lá. Percebe? Esses discípulos, eles estavam próximos ali daquele miolinho. Eles estavam perto até. Eles não eram dos 12, mas eles estavam próximos para ver tudo isso acontecendo, né? E eles falam assim, até mandaram lá uns caras para ver, realmente não acharam Jesus. Mas ninguém viu ele também. Ou seja, essa visão de anjos aí que essa mulher teve, que ele ressuscitou, não sei. Essa frase final deles no versículo 24 é uma frase que mostra o desespero deles. Mas não o viram. Basicamente eu sei que tudo isso aqui é uma possibilidade. Tudo isso aqui pode ser que ele ressuscitou, pode ser, mas ninguém viu. Ninguém viu. Eu não consigo confiar nessas mulheres, eu não consigo confiar naqueles, eu não consigo confiar que algo vai dar certo, porque ninguém viu ele. Né? Veja, eles começaram a questionar toda a experiência que eles tiveram com Jesus. São pessoas que viram Jesus pessoalmente, que ouviram de Jesus pessoalmente, que viram os milagres que Jesus realizou com os próprios olhos. Eles viram tudo isso, eles ouviram essas pregações de Jesus, que nós temos apenas o relato do texto, eles ouviram isso de primeira mão. Eles viram Jesus realizar milagres, curar o coxo, restaurar a visão para o cego. Talvez viram até ele ressuscitar alguém, dependendo de desde quando esses homens estavam com Jesus. Mas eles começaram a questionar toda a experiência que eles tinham com Jesus. Simplesmente por quê? Porque nós não o vimos. Ninguém viu ele. Dá a entender esse final do verso 24 que se alguém tivesse pelo menos visto Jesus, aí sim a minha fé não é vã. Aí sim, é verdade então, ele é de fato o Messias. Ele é o Filho de Deus, ele que veio redimir Israel. Né? A confiança deles ela era uma confiança frágil, porque ela estava apoiada simplesmente nos sentidos deles, na percepção deles. Eles queriam perceber Jesus com os próprios olhos, eles queriam que alguém tivesse olhado e visto, eu vi Jesus na minha frente, e ainda assim eu acho que eles duvidariam, Manda outra pessoa lá ver se acha Jesus, não achou, olha lá, uma pessoa só viu Jesus, olha que problema. Não sei se a gente pode confiar, né? Mas Jesus vai lá e responde para eles, nos versículos 25 e 26. Como vocês são insensatos e demoram para crer. Jesus fala literalmente, mas vocês são lerdos, hein? Pelo amor de Deus. Demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Jesus chama, dá um chacoalhão neles. Mas eles precisavam ver para crer. Eles tinham uma confiança frágil, limitada às percepções. Se esses homens ficassem cegos por algum motivo, a fé deles iria embora. Porque eu não consigo mais ver. Eu não vejo mais Jesus. Logo, Jesus não existe. Né? Eles tinham um pensamento muito semelhante ao de Tomé, registrado em João 20, 29. Né? Jesus disse a Tomé, você creu porque me viu. Bem-aventurado são os que não viram e creram. Só que é triste quando nós precisamos dessas provas para crer. Porque demonstra que nós temos uma confiança fraca, assim como esses discípulos.
Uma confiança fraca, uma confiança que está limitada a uma percepção, algo que é físico, material, algo que pode ser visto, que pode ser tocado. Então eu confio, né? Nós, muitas vezes, somos iguais a esses discípulos. É a mesma coisa que nós crermos em Deus, crermos no cuidado de Deus e no amor de Deus, enquanto nós temos as nossas coisas, né? Eu creio porque eu vejo Deus está cuidando de mim. Eu creio porque eu vejo Deus está me dando bens. Deus está me dando conforto, Deus está me dando tranquilidade. Deus está me dando saúde. E enquanto está tudo bem, eu creio, porque eu vejo o que Deus está fazendo. Mas a pergunta é, e quando nós não vemos o que Deus está fazendo? Ou então, quando nós estamos vendo Deus fazer uma coisa que não nos afeta, ou então que nós pensamos assim, poxa, mas eu estou aqui, né? Estou vendo Deus agir, estou vendo Deus fazer, mas e na minha vida? Né? Cadê Deus agindo? Muitas vezes nós cremos e confiamos em Deus, porque vemos o que Ele faz, mas e quando nós não vemos? Percebe como isso é frágil? Mas Jesus, ao encontrar com esses discípulos, Ele dá a eles uma nova confiança. E perceba, não é uma confiança porque Ele é Jesus, porque Ele não se revela. Ele dá uma nova confiança mostrando outras coisas a eles. Não é simplesmente eles sabendo que estão tendo uma experiência com Jesus, porque eles não sabem. Mas eles têm uma experiência com Jesus na palavra. E é isso que dá a eles uma nova confiança, né? É uma confiança que eles têm de Jesus, que ela não está firmada simplesmente nos sentidos e nas percepções deles. Não é eles vendo o que Jesus pode fazer, porque eles já tinham visto muitas vezes. Mas é uma confiança que está firmada em uma convicção de quem Jesus é. E de quem Jesus é aonde? Na palavra. Jesus abre a Bíblia para eles e mostra para eles, não literalmente. Ele começa a mencionar diversos textos, diz aqui. Começa a mencionar, olha como a gente pode ver Jesus aqui. Olha o que esse texto fala de Jesus e fala também dele, do Messias e não sei o quê. Ele começa a mostrar para aqueles homens na palavra. Aqueles homens que queriam confiar simplesmente por ver Jesus. Achando que esse seria o auge, o ápice, né, do método científico. Eu posso vê-lo, eu posso tocá-lo, então ele é verdadeiro. Mas Jesus diz que não. Não. Como ele diz para Tomé, lá em João 20, bem-aventurados são os que viram e não, os que não viram e creram. Né? Mas muitas vezes a nossa confiança, ela está baseada somente nessa experiência. Ela está baseada somente na nossa percepção, nos nossos sentidos. Aquilo que nós conseguimos ver Deus fazer, né? Aquilo que nós conseguimos perceber. Mas nós precisamos de uma confiança que está firmada na palavra. Que está firmada em uma convicção de quem Ele é. E Ele se revela na palavra. Ele se revela de uma forma que não muda, na palavra. Né? Muitas vezes a gente luta para confiar em Deus. Muitas vezes a gente tem dificuldade de confiar em que Deus vai fazer, e confiar que Deus vai cuidar, e confiar que Deus vai manter, e confiar que Deus vai sustentar, e confiar que aquilo que Deus fez por nós, nada abala isso, e confiar em quem Deus é. Às vezes nós temos dificuldade, às vezes eu tenho dificuldade em confiar em Deus. Já passou por um momento assim? Que você olhou e falou assim, eu tenho dificuldade de confiar. Estou com dificuldade de confiar que esse Deus que se manifestou lá atrás, esse Deus que fez tantas coisas, Ele vai continuar fazendo. Estou com dificuldade disso. Mas nesses momentos a gente precisa se apegar à palavra. É isso que Jesus nos ensina aqui. Que é uma confiança que está firmada na convicção de quem Ele é. Porque se a gente só olhar para a percepção e pedir assim, Deus, me dá um sinal, me mostra alguma coisa, faz isso aqui, faz aquilo ali. E se Deus não fizer? Pronto, Ele não existe mais? Não tenho que confiar porque Deus não agiu do jeito que eu queria, quando eu queria. Poxa, somos crianças espirituais então, né? Mas Deus nos chama a confiar nele por causa de quem Ele é e quem Ele se mostra na palavra, entende? É isso que Jesus faz com esses homens. Esses homens aqui estão com a confiança abalada, como nós estamos muitas vezes. Estão abalados, estão abatidos, estão entristecidos, estão com a fé desmoronando. Voltando para o caminho de onde vieram, com o rabo entre as pernas. Né? Mas Jesus vai lá e mostra para eles assim, ó, Jesus ele poderia ter feito muitas coisas. Ele poderia ter realizado milagres, ele poderia ter transportado eles para o céu, ele poderia ter tirado eles desse espaço e tempo e ter visto a história toda. Jesus poderia ter feito muitas coisas, mas o que ele faz? Ele pega a Bíblia
E ele mostra, ó quem Jesus é, ó quem Jesus é. Olha aqui. Aqui, ó, o profeta lá atrás não tinha falado? Não aconteceu com Jesus? O profeta lá atrás, ó que Jesus aqui, ó. Ó Jesus mais uma vez. Para fundamentar a confiança daqueles homens, uma confiança que era fraca, que precisava ser forte, uma nova confiança. Jesus, ele não realiza milagres. Jesus não dá um sinal. Jesus não faz com que eles fiquem cegos. Jesus não leva eles e teletransporta eles para fora dessa realidade, para ir ver o céu. Jesus não faz nada disso. Ele abre a Bíblia. Porque a confiança que nós precisamos está na Escritura. Por isso, vamos fazer isso juntos. Está com dificuldade de confiar em Deus? Vamos para a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Vamos se aproximar da Escritura. Porque na Escritura existe fundamento para a nossa confiança. E enquanto a nossa confiança estiver firmada naquilo que nós podemos ver e tocar, ela é fraca demais. Porque quando nós não vemos nada, e quando não tocamos em nada, vai embora a nossa fé. Nós ficamos iguais a esses homens, abatidos, entristecidos, né? Em crise de fé, apostatamos. Mas encontrar com Jesus é se deparar com isso. Ele nos dá uma nova confiança. Uma confiança que não está fundamentada no que se vê, no que se toca, no que se sente, mas está na palavra, na convicção da palavra de quem Ele é. E uma última coisa que Jesus nos dá, quando nós nos encontramos com Ele, dá para esses homens, é uma nova alegria. Jesus dá a eles uma nova alegria. Depois de tudo isso, depois de caminhar com eles, explicando tudo que a Escritura falava sobre o Messias, o texto vai dizer isso, diz que se torna tarde o dia. E eles se aproximam lá da aldeia em Emaús, em que eles precisavam chegar. E aí então, se aproximando daquela aldeia, diz o texto que os discípulos olham para Jesus e falam assim, sem saber que é Jesus, tá? Tudo isso sem saber que é Jesus. Olham para ele e falam assim, tá tarde, fica com a gente. Tá muito tarde para o senhor ir, sair andando aí, né? Fica com a gente aqui. E aí Jesus ficou e ia passar ali aquela noite com eles, ali em Emaús, naquela aldeia. E então, eles, no momento de uma refeição, diz lá os versículos 30 e 31, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, diz que aconteceu que, quando eles estavam à mesa, ele, Jesus, ainda desconhecido, pegou o pão e o abençoou. Depois, partiu o pão e deu a eles. Então, verso 31, os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. Olha que coisa. No partir do pão, eles reconhecem, os olhos se abrem. Não é simplesmente porque aquele momento do partir do pão lembrava eles de alguma coisa, não. Porque ele tem que lembrar que eles não reconheceram Jesus, porque Deus não queria que reconhecessem. Deus queria mostrar tudo isso que nós aprendemos aqui. Deus queria mostrar essa nova expectativa que eles precisavam ter, uma nova confiança que eles precisavam ter, com base na Escritura. E por isso Jesus não foi reconhecido. Mas então, quando o pão é partido, os olhos deles se abrem, igual a gente cantando aí, ao partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Eles reconheceram que era Jesus, aquele. Mas então, Jesus desaparece. E olha o que eles dizem no verso 32. Não é verdade que o nosso coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Olha que coisa. Veja o que um encontro com Jesus fez com esses dois discípulos. Vamos lembrar que lá no começo, esses dois discípulos estavam entristecidos. O texto relata exatamente isso. Esses dois discípulos, no caminho para Emaús, eles estavam entristecidos, conversando sobre o que aconteceu. Conversando, falou, cara, o que aconteceu? Que surto foi esse? Poxa, a gente achou que ia ser agora. Achando que ia ser agora. Que a gente ia tacar com os dois pés na porta lá de Pilatos e falar assim, ó, sai daí que essa terra é nossa, entendeu? Tudo nosso, nada deles. Achamos que era agora, que Jesus ia surgir num cavalo branco, regaçando com os romanos, arrebentando com toda a falsa religiosidade. Achamos que era agora, que Deus ia redimir Israel. Israel que já foi uma nação forte, que agora era uma nação subjugada. Achamos que era agora, poxa vida. Voltaram no caminho chutando pedra. Tristes. E olha o que acontece com esses homens depois de um encontro com Jesus. Faz esse link com as duas coisas. De homens entristecidos, eles se identificam como pessoas que têm o coração ardendo diante das palavras de Jesus.
uma alegria nítida nesses homens, que depois voltam para Jerusalém para contar para todo mundo: nós vimos ele, nós vimos Jesus, né? Por causa de um encontro com Jesus. Eles se depararam, e é interessante ver que eles estão dizendo assim, ó: nosso coração não ardeu quando nós vimos quem ele era. Não, o nosso coração ardia no peito, e parece que algo mudava dentro de nós, quando nós ouvíamos ele falar, lá no caminho. Quando nós ouvíamos Jesus. Quando ele explicava as escrituras, né? O encontro com Jesus faz isso conosco. Ele faz de corações entristecidos arderem por ele. Arderem por Cristo, né? É isso que Jesus faz conosco. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei qual que é a sua tristeza. Eu sei que muitas vezes os nossos sentimentos são muito frágeis. E são. A gente se abala muito fácil com muita coisa. Muito fácil. Por mais que em alguns momentos nós somos os donos do mundo, e que nós conquistamos tudo, e nós temos recursos, e nós temos autoridade, e nós temos eloquência, né? Temos o respeito, o status, a honra. Nós somos frágeis, uma gripezinha derruba a gente, né? Nós somos frágeis. E os nossos sentimentos são frágeis. A gente se entristece muito fácil, a gente se abate muito fácil. A nossa fé muitas vezes se abala muito fácil. Mas diante dessa tristeza e dessa fragilidade, nós precisamos nos lembrar que encontrar Jesus é ter uma nova alegria. Como nós cantamos aqui hoje, uma alegria que está na presença dEle. Uma alegria diante da salvação que nós temos nele. A alegria de saber que Ele é real, que Ele vive, que Ele reina. A alegria de saber que nós vamos um dia estar com Ele. A alegria de saber que toda a dor dessa terra vai passar. Tudo que tem aqui vai passar. Tudo que tem de ruim vai passar. E esses boletos que você tem que estão atrasados, eles vão passar. E tudo vai passar. E a doença vai passar. Essa dor, esse incômodo que você sente aqui e ali, no seu ciático, vai passar. Esse corpo frágil vai passar. As tentações que você luta contra vão passar. Porque lá na eternidade nós vamos ter um corpo glorificado. E nós vamos estar na presença de Deus para sempre. E isso vai ser a melhor coisa da vida. Amém? Essa vai ser a melhor coisa da vida. E isso fundamenta a nossa alegria hoje. Porque nada mais me abala. Nada mais te abala. Porque você sabe que um dia você vai estar com Jesus. Você sabe que quando você estiver com Jesus, todos esses problemas que fazem a sua testa franzir, ficar assim o tempo todo, todos esses problemas vão embora. Todos esses problemas. Lá no céu todo mundo vai ter a testa lisa. Todo mundo vai ter a testa lisa no céu, porque não vai ter problema, não vai ter preocupação. Ou vai ter as marcas aqui, né, como é que chama, o pé de galinha? E sorrir demais, né? Porque lá vai ser bom para sempre. E você não precisa se preocupar com os detalhes. Você não precisa se preocupar, o que eu vou fazer, se eu vou fazer isso, se eu vou fazer aquilo. Saiba que vai ser bom, e vai ser bom para sempre. Vai ser a melhor coisa das nossas vidas, estar com Jesus. E por isso nós estamos alegres hoje. Por isso nós nos alegramos hoje. Por isso que esses discípulos têm o seu coração ardendo no peito. Porque eles olharam e viram: olha, Jesus, Ele é real. E não porque eles viram Jesus, mas porque eles viram Jesus na palavra. E eles viram que todos aqueles eventos faziam parte da palavra, estavam preditos na palavra. E eles perceberam que a morte de Jesus não era o fim da esperança deles, mas era sim o ápice, era a vitória. Jesus morrer é a vitória, porque é a morte dele que nos dá vida. É a morte dele que nos dá alegria. E por isso que ele vence a morte. Nem a morte é capaz de parar o que Deus tem para fazer, né? Mas muitas vezes, nós perdemos isso de vista. Por causa da expectativa que nós temos, voltada aqui nessa terra. Nós nos abalamos porque a nossa confiança está voltada muito para aquilo que nós podemos sentir, para aquilo que podemos tocar e ver, para as certezas que nós pensamos ter, né? E aí a alegria se transforma em tristeza. Se transforma em tristeza. Mas nós precisamos de uma nova expectativa, e Jesus nos dá isso. Nós precisamos de uma nova confiança, e Jesus nos dá isso. Uma nova alegria. Muitas vezes nós nos preocupamos tanto com as coisas aqui na terra. E eu sei que talvez muitos aqui vão ficar preocupados esse ano. Porque esse ano nós temos algo grande acontecendo, né? A gente está esquecendo disso, é bom esquecer. Mas é um monte de eleição.
E nós sabemos o país que nós estamos. Nós sabemos o caos que nós vivemos. E nós sabemos o que pode virar. Mas não permita que o seu coração deixe de se alegrar, pensando que Deus não está vendo o que está acontecendo no Brasil. A verdade é, o Brasil jaz no maligno. Assim como o mundo jaz no maligno, gente. Mas nós não somos simplesmente cidadãos brasileiros. Nós somos cidadãos dos céus. Nós temos um passaporte celestial que nos foi dado quando o sangue de Jesus escorreu por aquela cruz e nos deu algo que conquista para nós um lugar na eternidade. Não porque nós fizemos nada, mas porque Ele é gracioso e Ele é amoroso. E aí, se aqui for o melhor país do mundo, amém, graças a Deus e glória a Deus. Se aqui for o pior país do mundo, amém, porque um dia eu vou para o céu. E eu desejo o céu. E não importa quem que está na presidência. E não importa o que está acontecendo. E não importa se alguém está perseguindo alguém. Não importa se o STF é o pior do mundo. Não importa nada. Porque importa que nos céus eu vou estar com Cristo. Importa que nos céus eu vou estar na presença de Deus para sempre. E se você se preocupa com isso por causa dos seus filhos, os seus filhos têm que ter a mesma fé que você. O presente que você pode dar para os seus filhos não é um país melhor, não, é Cristo. Porque você pode dar o melhor país para o seu filho, você pode mudar para a Suíça e seu filho para o inferno. Entendeu? O que você pode dar para o seu filho é Cristo. O que você pode dar para os seus netos é Cristo. O que você pode dar para o seu cônjuge é Cristo. É Cristo. Porque Ele é a melhor coisa das nossas vidas. Amém? E Ele nos dá isso. Ele nos dá uma nova expectativa. Ele nos dá uma nova confiança. Ele nos dá uma nova alegria. Apesar de tudo. Apesar de tudo. Por mais que os problemas sejam grandes. Por mais que as dificuldades sejam grandes. Em Cristo, nós temos algo novo. Amém?